Oi, turma, do livro Os Exilados da Capela, Edgar Armond. No capítulo 2, As Revelações Espíritas. A doutrina espírita é realmente uma fonte de ensinamentos, não só no que respeita à imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas, as condições de vida nos planos invisíveis, que apresenta com detalhes jamais revelados, ao conhecimento do ego e das hierarquias espirituais, as sutilíssimas intercorrências kármicas, ao intercâmbio dos seres habitantes dos diferentes mundos e os processos mediante os quais se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica, que, como uma imensa fonte, escachoa e turbilhona no eterno transformismo que caracteriza e obriga a evolução de seres e de coisas. Tudo isso, em verdade, pode ser também encontrado de forma mais ou menos clara ou velada nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando ou adotando no transcurso do tempo como resultado de sua ânsia de saber e necessidade imperativa de sua alma, sedenta sempre de verdades. Tudo tem sido revelado gradativamente em partes pelo Mestre Divino ou pelos missionários que ele tem enviado de tempos em tempos ao nosso orbe para auxiliar o homem no seu esforço evolutivo. Revelações essas que dilataram enormemente e culminaram com os ensinamentos de sua boca e a exemplificação de sua vida, quando aqui desceu pela última vez neste mundo de misérias e maldades para redimi-lo. Sobre os que habitavam a terra, de sombra e de morte resplandeceu uma luz. Por outro lado, a ciência materialista, estudando as células, comparando os tipos, escavando a terra e devassando os céus, tem conseguido estabelecer uma série de conclusões inteligentes e justas de seu ponto de vista para explicar as coisas, compreender a vida e definir o homem. Porém, somente em nossos dias, pela palavra autorizada dos espíritos do plano invisível que vieram tornar realidade no momento preciso as promessas do Paracleto, é que, então, a revelação se alargou com clareza e detalhes, à medida que nossos espíritos, tardos, ainda imperfeitos, têm sido capazes de comportá-la. Cumpre-se assim, linha por linha, a misericordiosa promessa do Cristo de nos orientar e esclarecer quando disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Sim, não os deixaria órfãos, e realmente não nos tem deixado. Já é grande e precioso o acervo de verdades de caráter geral que nos tem sido trazido principalmente após o advento da terceira revelação, pela mediunidade e, sobretudo, nos terrenos da moral e nas revelações espirituais entre os mundos. Porém, é necessário também que se diga que nesse outro setor mais transcendente dos conhecimentos cósmicos, um imenso horizonte ainda está escondido por detrás da cortina do ainda é cedo, e somente com o tempo e com a ascensão na escada evolutiva poderá o homem desvendar os apaixonantes e misteriosos arcanos da criação divina. Emmanuel, um desses espíritos de verdade, vem se esforçando de algum tempo a essa parte, em auxiliar a humanidade nesse sentido, levantando discretamente e com auxílio de outros benfeitores autorizados, novos campos da penetração espiritual, para que o homem deste fim de ciclo realize um esforço maior de ascensão e se prepare melhor para os novos embates do futuro no mundo renovado do terceiro milênio, que tão rapidamente se aproxima. Assim, sabemos agora que essa humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homens, a saber, uma retardada que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. Homens, vamos dizer, autóctones,
componentes das raças primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido, e outra categoria composta de seres mais evoluídos e dominantes que constituíram as levas exiladas da capela. O belo orbe da constelação do Cocheiro, a que já nos referimos, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de advenas, para aqui transferidos em época impossível de ser agora determinada, eram detentores do conhecimento mais amplos e o entendimento mais dilatados em relação aos habitantes da Terra, e foram o elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos que novos campos de atividade construtiva para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e de conhecimento de uma divindade criadora. Mestres, condutores, líderes que, então, se tornaram das tribos humanas primitivas, foram eles os exilados que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito. Então a gente vê assim, um auxiliando o outro, né? Aqui tinham os primitivos na Terra, vieram os exilados com o seu conhecimento, seu desenvolvimento material, tecnológico, né? Científico, e ainda que eles não tivessem um desenvolvimento moral, o pouco que eles tinham conseguido desenvolver era maior do que aqueles que estavam aqui. Então eles vieram para impulsionar esse povo que vivia aqui na planeta Terra. E assim como vieram do cocheiro da estrela de Capela, também vieram outros, né? Após toda essa migração. Essa migração ela é constante entre os planetas que são irmãos uns dos outros, né? Que são, como que eu posso dizer? Que um auxilia, que são companheiros, né? Nessa trajetória da evolução. E Jesus, o nosso mestre, o nosso governador, ele disse o seguinte: vocês têm aí dentro de vocês tudo aquilo que eu tenho e muito mais. Ou seja, vocês são capazes de fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. E a gente vai se reencontrar. Mas não é o se reencontrar que Jesus vai voltar aqui para a Terra como um homem, vai passar todo aquele sofrimento de novo, vai ensinar tudo de novo. Não. Nós vamos nos reencontrar com Jesus porque ele é um espírito elevado e ele nos torna pessoas capazes de nos elevar ao grau dele. Ele nos dá todas as condições, todas as oportunidades de aprender a ser espíritos melhores. E vai ser nesse momento de quando a gente crescer moralmente que nós vamos nos reencontrar com Jesus. Depende agora não mais dele vir até nós aqui, no patamar que estamos. Depende que a gente se eleve para chegar no patamar de Jesus. E isso pode ser no planeta Terra, isso pode ser em Capela, isso pode ser em qualquer outro lugar do espaço, desde que a gente evolua. Está dependendo de nós o contato com o Cristo direto, né? Nós temos contato dele o tempo todo pela sua luz, pela irradiação das suas vibrações, pela irradiação do seu amor. Mas esse contato de espírito com o espírito mesmo, quanto mais próximo, só depende das vibrações que nós desenvolvemos dentro de nós. Então, quando vieram esses espíritos de Capela para cá, a intenção não é castigar o espírito. Ah, vocês não conseguiram desenvolver, então agora tome um castigo para vocês. Vão ser homens primitivos, vão viver lá, um caçando o outro, comendo carne do outro. Não. Vocês vão lá e vão ter que desenvolver tecnologia. Vocês vão lá e vão acender fogueirinha, vão ensinar os outros a terem eletricidade, vão ensinar os outros a ter agora casa, família. Vai começar tudo do zero, porém com a sabedoria que possuem. Sendo auxiliados o tempo todo para fazer os outros crescerem e crescer com isso. Isso vai fazer vocês desenvolverem o quê? O bem, a prática do amor. E à medida que vocês desenvolverem a prática do amor, vocês vão estar indo para esse terceiro milênio que está passando voando, né, gente? Vocês vão para esse terceiro milênio melhores do que quando vocês chegaram aqui, mais desenvolvidos e mais próximos do Cristo. É uma promessa que deixa a gente extremamente feliz. Existe um porquê, uma razão de querer ser bom. Não é, eu quero ser bom simplesmente porque eu quero conviver bem com as pessoas. Não é porque eu quero ser melhor comigo mesmo. Eu quero evoluir. Eu quero ter essa luz. Eu quero ter condições de poder ajudar com propriedade. Muitas das vezes a gente quer ajudar pessoas e a gente não tem nem para nós. Então, esse desenvolvimento moral, de princípios, de valores,
ele acarreta um desenvolvimento espiritual, uma maturidade espiritual, que nos permite ser pessoas melhores, espíritos melhores, com condições melhores de ser ajudado e de ajudar. Então é algo assim, sabe, transcende, é muito grande para ser compreendido nesse momento. Por isso que as espiritualidades às vezes falam assim, ainda não, calma, vocês vão aprendendo com o Consolador prometido. Né? Tem a doutrina espírita que trouxe aí que existe reencarnação, que já é um consolo. Antes já não tinha isso, né? Antes a gente ficava, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Se fizer coisa boa, céu. Se fizer coisa errada, inferno. E acabou, você vai ficar lá eternamente. Agora não. Agora a gente já sabe que não vai ficar eternamente em lugar nenhum. Que a vida é uma constante e que o tempo todo a gente está em mudança, em transições, em evolução. E isso para a gente já é uma grande motivação. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, não é só porque eu tenho que sustentar minha família. É porque é um compromisso assinado com Deus. É uma responsabilidade que, se eu der conta, o meu espírito vai ficar feliz. As responsabilidades que eu assumi daqui por diante, todo e qualquer estudo, trabalho. Eu fui fazer uma palestra ontem, eu falei para o pessoal, eu falei, gente, eu estava tão nervosa, porque o que eu ia falar na palestra é algo que eu preciso fazer, que eu preciso entender, e eu ainda não entendi. O tema era muito sensível à situação que eu estava passando. E aí eu falei, Senhor, eu preciso ir lá, eu preciso dar conta do recado, eu preciso passar essa mensagem. Me ajuda, já foi divulgado que eu vou trabalhar lá, escolhas e atitudes. E aí? Eu não estou conseguindo escolher nada, não estou conseguindo ter atitude em nada. Eu estou passando por um momento difícil. Aí eu fui pedindo orientação o dia inteiro, fui lendo, fui internalizando aquela lição, fui buscando aquilo dentro de mim, sabe? Quando eu fui dar a palestra foi a coisa mais tranquila. Quando eu terminei a palestra eu estava tranquilo. Porque é isso, a ligação com o plano espiritual, ela traz pra gente refrigério, ela traz pra gente tranquilidade, ela traz pra gente esclarecimento. E a terceira revelação, a doutrina espírita, ela é tudo isso. Não é que ela é melhor do que qualquer outra doutrina, qualquer outra religião ou religiosidade, mas é a qual nós escolhemos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Demorou para vir esses esclarecimentos para nós, que a vida continua. Eu vi um vídeo hoje de manhã que uma criança que estava aparentemente morta, teve 2 paradas cardíacas e falaram, morreu. Enfiaram no invólucro, amarrado lá, passaram o zíper, a criança estava sendo preparada para poder fazer o caixão dela, a criança volta. Não é ressuscitar, a gente não vai entender dessa forma. O corpo, na verdade, não morreu. Aquele corpo ainda estava vivo. O problema foi o espírito que devia estar em fuga. A doutrina espírita mostra isso. O espírito não quer reencarnar, ele está querendo fugir. Então, algumas explicações para algumas coisas que acontecem, milagres, não existe milagre para a doutrina espírita. Então, a revelação ela vem de pouquinho em pouquinho. Essa terceira revelação não vai vir tudo de uma vez. Vai haver algumas coisas que vão sair fora do trilho, do que foi planejado, vai ter algumas coisas que vão ficar no trilho. Porque veio para homens que ainda são imaturos, que ainda têm um atraso espiritual. Assim como os capelinos, quando chegaram aqui, também não conseguiram fazer tudo de uma vez. Quanto tempo levou para se construir a primeira roda, a primeira fogueira? Mas é assim, o contato uns com os outros, uns mais avançados, outros menos avançados, a troca de informação, um ajuda a lapidar o outro. Deus é maravilhoso nisso. E na sala de aula, se a gente for ver, acontece isso. Um aluno que é ruim, um aluno que é bom. Se você separar, nenhum dos dois aprende. Se você colocar os dois, aquele que tem dificuldade com o que não tem, o que não tem ajuda aquele que tem dificuldade. E aquele que tem dificuldade, vamos lá, em matemática, por exemplo, de repente ele é ótimo em arte. Ele vai ajudar o outro que não é tão bom em arte. É necessário essas trocas. Então existe aí um combinado entre os planetas para que um auxilie o outro, né? Essa solidariedade entre os planetas é maravilhoso. Saber que você não está sozinho no universo. Saber que você tem apoio até daqueles que estão tão longe de você, como é o caso de Capela. Então, esse segundo capítulo, né, ele traz para a gente o refrigério e o motivo dessas migrações, para que uns aprendam com os outros. E não era castigo. Isso não existe.